Bom dia, quarto ano. Hoje é dia 16 de junho, terça-feira. E hoje nossa primeira aula é de matemática, nossa segunda aula é de história, tá bom? Lá para as 2 horas a professora manda o link de história. Pessoal, essa semana ainda vai ser uma semana normal para nós em aulas, né? Essa semana todinha nós vamos ter aulas do conteúdo da apostila, tudo bonitinho, ó. E atividades extras que eu mandei das folhinhas, lembra? A partir da semana que vem, esse conteúdo da apostila vai diminuir um pouco. Nós vamos ter algumas outras aulas para fazer alguma coisa no caderno, alguma pesquisa, tá? Então, o nosso conteúdo da apostila vai ser um pouquinho menor. Nós vamos desacelerar um pouquinho agora, no final de junho, até o final de julho, tá? Para que não ultrapasse o conteúdo do bimestre, tá bom? Então, a gente vai fazer com mais tranquilidade ainda a partir da semana que vem nossas aulas, ok? Vamos lá então, gente. Iniciando o nosso dia com matemática, vamos pegar a nossa apostila de matemática. Ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre a divisibilidade, não foi? Quais números são divisíveis por 2, por 3, por 5 e por 10. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os números primos, tá bom? Então vamos descobrir o que são os números primos. Na página 122 nós vamos iniciar e nós vamos terminar na página 124 hoje, tá? 125 é uma brincadeira coletiva que nós não poderemos fazer, então até a 124 hoje, tá? Então vamos lá. 122, números primos. Observe os divisores dos números abaixo. Então, conjunto dos divisores de 2, só tem o número 1 e 2. Do 3, só tem o 1 e o 3. Do 5, só tem o 1 e o 5. E do 7, só tem o 1 e o 7. Se nós fizermos o conjunto dos divisores de 4, por exemplo, nós teríamos número 1, 2 e 4. Já seriam 3 números no conjunto dos divisores, né? Então, ele não entra nos números primos, tá? O que é um número primo? É quando o conjunto dos divisores desse número só tem o 1 e ele mesmo. Olha lá, no conjunto de divisores de 2, só tem o 1 e o 2. Do 3, só tem o 1 e o 3. Do 5, só tem o 1 e o 5. Do 7, só tem o 1 e o 7. Aí, nós descobrimos aqui que todos esses números aqui só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Depois do 7 vem o 11. O 11 é só divisível por 1 e por 11. Não dá para dividir por nenhum outro número. Então, são números que são primos, tá? O conjunto dos números primos, ele é um conjunto infinito. Então, vai começar aqui no 2, 3, 5, 7 e vai continuar 11, vai continuar, tá? Todos os números que só puder ser divisível por 1 e por ele mesmo são os números primos, tá bom? Entenderam? Você percebeu alguma semelhança entre eles? Os números 2, 3, 5 e 7 são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Portanto, são números primos. São os números naturais que têm apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Para saber se o número é primo, encontramos seus divisores e observamos se ele tem mais divisor além do 1 e ele mesmo. Então, foi o que eu falei. Como eu sei se o número é primo ou se não é primo? Fazendo o conjunto dos divisores dele. Se ele tiver só o 1 de divisor e ele mesmo, ele é primo. Se ele tiver mais divisores, ele não é primo, tá bom? Então, olha lá. Por exemplo, 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, 1. Então, o conjunto dos divisores de 6 dá 1, 2, 3 e 6. Então, se dá mais do que 1 e ele mesmo, então quer dizer que ele não é primo, tá bom? Atenção! O 1 não é número primo, porque ele só tem um divisor que é ele mesmo, né? Então, ele não tem o 1 mais ele mesmo, tá bom? Então, o 1 não é primo. O único número par que é primo é o número 2, porque ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo.
Qualquer outro número par acima de 2 que a gente for fazer os divisores, vai ter mais de 2 divisores. Então, não são primos. O único número par que é primo é o número 2, tá bom? O resto dos números primos são todos ímpares. O conjunto dos números primos é infinito, foi o que eu falei, né? Vai continuar até a gente encontrar vários e vários números primos, tá bom? Olha lá o número 2 fazendo oi pro número 5, né? Oi, primo, tudo bem? Tudo bem, primo? Então, eles estão se cumprimentando ali, só para lembrar o que é um número primo. Agora, nós vamos para as atividades, tá bom? Gente, presta atenção nessas atividades para conseguir fazer. É uma atividade grande, tá? 1. Descubra os números primos de 1 a 100 na tabela abaixo. Para isso, elimine os números que não são primos, marcando com um X. Então, para a gente descobrir quais números são primos nessa tabela e pintar, nós vamos fazer um xizinho nos que não são primos primeiro, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Seguindo essas regras aqui. Então, vai seguir uma regra de cada vez. Não adianta olhar na tabela e querer fazer tudo de uma vez, porque não vai conseguir, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que seguir regrinha por regrinha. Quando terminar uma regrinha, a gente vai para a próxima, tá? Então, o primeiro quadradinho aí tá falando o número que só tem um divisor. Então, todos esses quadradinhos aqui, todas essas regrinhas, você vai pôr X, porque esse não vai pintar, tá bom? Qual é o número que só tem um divisor? Número 1. Então, lá no quadradinho do número 1, eu vou pôr um X e esse eu não vou pintar, tá bom? Aí a gente já sabe que o 2, o 3, o 5 e o 7 são primos, então esses a gente pode pintar, tá bom? Os números divisíveis por 2, exceto ele próprio. Então, o 2 a gente vai pintar. Todos os outros números pares dessa tabela inteirinha, todos os outros, a gente não vai pintar. Então, a gente já vai pôr X neles, tá bom? Então, quer dizer, o número 2 a gente vai pintar. O número 4, o número 6, o número 8, o número 10, o número 12, 14... Todos os outros números pares nós vamos colocar X, porque daí a gente não vai pintar, tá bom? Depois que colocou X em todos os números pares, aí a gente vai para a próxima regrinha. Dos números restantes, os divisíveis por 3, exceto ele próprio. Então, o 3 a gente vai pintar. Todos os outros números que forem divisíveis por 3, como eu sei se é divisível por 3? Se a soma dos algarismos está no resultado da tabuada do 3, igual a gente fez ontem. Então, eu sabendo quais são os divisíveis por 3, eu também vou fazer um X. Também eles não vão entrar nos números primos, tá bom? Então, vou fazer um X em todos os que forem divisíveis por 3, acima do 3, porque o 3 eu vou pintar, tá bom? Depois, eu vou fazer um X todos os números que forem divisíveis por 5, que forem maiores que 5, porque o 5 eu vou pintar. Então, se for 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, todos que terminarem em 0 ou 5, eu vou pôr um X para não pintar esses também, tá? Para finalizar, os divisíveis por 7 menos ele mesmo, tá? Como não vimos nenhuma regra de divisibilidade por 7, encontre os seus múltiplos entre 1 e 100 e os elimine da tabela. Então, olha lá na tabuada do 7, quais são os resultados da tabuada do 7. 7, 14, 21, 28, e vai seguindo aqueles números da tabuada do 7, que vai acabar no 70. E você continua contando de 7 em 7 até o 100, tá bom? Então, daí vai dar 77, 84, 91 e 98. Então, daí esses números todos você vai fazer X. São os números dos resultados da tabuada do 7. Também vai colocar um X em todos eles e vai eliminar esses de pintar. Esses a gente não vai pintar. No final de tudo, quando vocês olharem para a tabela,
vai ter um montão de número com X que a gente não vai usar, que não são primos, e vai pintar os que não tem X. Então, todos os que não tem X são os números primos. Entendeu? É difícil essa atividade porque ela é comprida, precisa prestar atenção em cada item. Então, conforme a professora está explicando, você vai pausar o vídeo e fazer item por item. Se você quiser assistir todos para depois fazer, você não vai conseguir fazer. Então, você tem que pausar cada item que a professora está explicando e fazer só aquilo que eu expliquei. Depois vai para o segundo e faz só aquilo que eu expliquei, até terminar. Quando terminar, vocês vão ver que os que sobraram sem X são os números primos para pintar. Pode pintar da cor que quiser, tá bom? Uma cor clara que dê para enxergar o número depois. Para que fique mais fácil a visualização dos números primos, pinte os números que sobraram, tá? 2. Marque com X o item composto apenas de números primos, tá? Então, vocês vão olhar nessa tabela e vão falar para mim. Vai marcar com X se o 13, o 17 e o 27 são primos? O 13, o 17 e o 19 são primos? Então, vai marcar um X para mim em qual é a opção correta. Quais são primos? Os que estão pintados na tabela, tá? Página 124, número 3. Complete as lacunas. Os números primos são os números naturais que têm apenas quantos divisores? Quantos divisores ele tem? O número 1 e o número 1 ele não é o quê? Porque ele tem apenas um, que é ele mesmo. O único par que aparece, o único número par que é primo é o número, porque só tem dois, o 1 e ele mesmo, tá? Então, presta atenção no jeito que a professora está lendo, porque vocês vão conseguir responder baseado no que eu expliquei, se prestou atenção na minha explicação, tá? 4. Siga as dicas para descobrir os números primos, depois pinte-os. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na tabela anterior, tá? Prestando atenção nessas dicas, nessas regras. Vão fazer um X nos números pares, um X nos múltiplos de 3, um X nos múltiplos de 5, um X no múltiplo de 7 e assinale os múltiplos de 11. O número 110 é o primeiro. Então, depois que você fizer um X em todos esses, os que sobrarem, você vai pintar que são números primos, tá bom? Igualzinho a gente fez na outra tabela. Saiba mais. Nas atividades 1 e 4, utilizamos um método simples e prático para determinar os números primos, conhecido como crivo de Eratóstenes. Olha que nome difícil, né? Esse é um método matemático para descobrir quais são os números primos, tá? O método recebe esse nome porque foi desenvolvido por um matemático, geógrafo e astrônomo grego chamado Eratóstenes. Que viveu de 276 a.C. a 194 a.C. Embora esse método seja muito antigo, ainda hoje ele é um dos mais simples para obter a sequência dos números primos. Então, isso é só para a gente saber de onde veio esse método que a gente está usando para descobrir esses números primos, tá bom? O conteúdo de matemática de hoje está finalizado, página 125 nós não faremos. E aí, na sexta-feira, nós vamos para a página 126, ok? Até daqui a pouquinho com história, gente. Beijo!